tem início em estruturas altas, né, e finaliza no nível de L2. Então, alguns autores colocam o disco intervertebral entre 1 e L2, ou então a parte mais superior da segunda vértebra lombar. Superiormente, para ficar ainda mais didático, nós sabemos que a medula tem início no forame magnum. Ela não completa o canal, ela não preenche totalmente o canal vertebral, ela preenche parcialmente o canal vertebral. Dela saem 31 pares de nervos espinais, em grande parte são nervos mistos, com componentes aferentes e eferentes. E vocês já estudaram esses nervos nos segmentos do S1, membro superior, membro inferior, tórax, abdômen, por aí vai. E observamos que essa medula, uma vez que ela não ocupa a totalidade do canal vertebral, observem que o final dela, depois de L2, esses nervos espinais constituem um conjunto de nervos terminais que, coletivamente, nós chamamos cauda equina. Então, o que é a cauda equina? Por definição, o conjunto dos últimos nervos espinais que estão contidos dentro das meninges. Porque, veja, todo o sistema nervoso central é revestido por estruturas de tecido conjuntivo, não tecido nervoso, que revestem o sistema nervoso central, que nós chamamos meninges. De fora para dentro, temos a dura mater, a aracnoide e a mais interna, a pia mater. Então, dentro dessas meninges, sobretudo da dura mater, nós temos essa coleção de nervos da parte mais inferior da medula espinal, que nós chamamos cauda equina. Então, aqui, representando para vocês. Então, mais uma vez, do forame magno até L2, preenchendo parcialmente o canal vertebral, revestida por fora pelas meninges. Entre as meninges formam-se espaços. E esses espaços estão presentes tanto na coluna vertebral quanto no crânio. E esses espaços são, de fora para dentro, extradural ou epidural, subdural e subaracnóide. E é no espaço subaracnóide, pessoal, que nós temos o líquor, ou líquido cerebroespinal, também chamado de céfalo raquidiano. Tá bom? Então, mais uma vez, a meninge de fora para dentro, dura mater, aracnoide, pia mater, e o espaço de fora para dentro entre as meninges e o osso também, epidural, o extradural, subdural e em seguida o subaracnoide. São 3 espaços. Então, essa cauda equina que eu mencionei para vocês está ali mergulhada nesse espaço subaracnoide antes de perfurar a dura mater e seguir para o membro inferior para formar aqueles nervos que vocês estudaram, nervo esquiático, glúteo superior, glúteo inferior, cutâneo femoral lateral. Vocês já viram tudo isso nos membros inferiores. Então, esses nervos são derivados dessa cauda equina. E essa cauda equina, quando perfura a dura mater externamente, vai constituir o plexo lombosacral. Inclusive, foi eu que dei essa aula para vocês, mostrando a inervação dos membros inferiores e também parte da pelve. Então, veja aqui a medula espinal e olha que interessante, é uma grande avenida em que informações sobem, que são as informações sensoriais também chamadas aferentes, e informações descem, que são informações motoras ou eferentes. Então, informações subindo, aferentes, informações descendo, informações eferentes. E, além disso, a medula espinal medeia vários reflexos, em que a informação, no mesmo segmento que está entrando, gera uma resposta rápida, que geralmente é uma resposta de defesa. Então, basicamente, as funções da medula espinal são conduzir informações ascendentes, sensoriais, e levar informações motoras descendentes, bem como integrar reflexos, como o reflexo miotártico, o reflexo de retirada e outros reflexos mais que vocês veem, em especial na fisiologia e no chá, na semiologia. Tá bom? Então, são algumas funções aqui que nós podemos atribuir à medula. Então, veja, né, de cima a baixo, já mencionei para vocês essa diferença. É uma das razões, tá, pelas quais no adulto a punção licórica é feita abaixo de L2, é porque a partir dali já não existe mais o tecido nervoso central propriamente dito. Por quê? A medula espinal termina em L2. A partir de L2 nós só temos os nervos espinais. Então essa é uma das razões pelas quais mais adiante, sobretudo quando vocês estiverem formados, forem seguir a neuro, vocês vão fazer punções licóricas
nesse espaço, no espaço subaracnoide, abaixo de L2. Bom, então, veja que superiormente a medula espinal tem continuidade com o tronco encefálico. Vocês viram na aula de tronco, tanto na prática quanto na teórica, que quando você não tem a estrutura óssea, existem estruturas nervosas que conseguem delimitar o que acima é tronco e o que abaixo é medula. E, em especial, eu gosto de salientar aqui para vocês a decussação das pirâmides. Acima dela, tronco cefálico, abaixo dela, medula. Então, nós temos tanto elementos nervosos quanto elementos ósseos para determinar onde termina a medula e onde começa o tronco encefálico, sem seguir essa distância de baixo para cima. Observem também que, além dos últimos nervos espinais, que eu chamei de cauda equina, existe um filamento formado pela pia mater, não é estrutura nervosa, é conjuntiva, e nós chamamos filamento terminal. O que é esse filamento terminal? É um meio de fixação da medula espinal. A medula espinal tem três fixações: um inferior, que é o filamento terminal, laterais, que são várias, que são os ligamentos chamados denticulados, e superiormente, que é a continuação com o próprio tronco encefálico. Então, três fixações: inferior, filamento terminal, que vai até o cóccix; lateralmente, ligamentos denticulados; e superiormente, o tronco encefálico. Então, veja, apesar de a medula espinal não preencher completamente o canal vertebral, ela está fixa lateralmente, inferiormente e superiormente. Ótimo. Então, vimos esses componentes mais inferiores. Observe que os 2 ou 3 centímetros finais da medula espinal é chamado de cone medular. Então, o que é o cone medular? É o estreitamento final da medula espinal na região inferior, que é contínuo com o filamento terminal. Então, isso é chamado de cone medular. É por isso que mais adiante, nas disciplinas clínicas, vocês verão, por exemplo, a síndrome do cone medular, a síndrome da cauda equina, e cada um com as suas características que vocês vão ver mais adiante. Observem que há um ritmo de crescimento que é diferente entre o osso e o tecido nervoso. Então, na criança, no feto, nós temos uma igualdade entre o segmento da vértebra e o segmento da medula espinal, uma vez que a medula espinal também é completamente segmentada. Ou seja, tem C1 na medula, tem C2 na medula, tem C3 na medula, assim como existe nos ossos, vértebra C1, C2, C3. Só que existe um crescimento desigual em que o osso cresce muito mais que o tecido nervoso. E é por essa razão que no adulto existe um desencontro entre os segmentos da medula e os segmentos das vértebras. Tá bom? Aqui mostrando para vocês, mais uma vez, cone medular, filamento terminal, e o que é esse ligamento coxígeo que pode até gerar dúvida em vocês. Como eu mencionei, a parte inferior da medula espinal é fixa nas vértebras coxígeas, para ser específico, na segunda vértebra coxígea. Então, quando esse filamento terminal perfura a meninge, perfura a dura mater, ele vai ter um componente externo, ou seja, o filamento terminal tem uma parte que é dentro da dura mater e uma parte que é fora da dura mater. Essa parte fora da dura mater é que nós chamamos de ligamento coxígeo. Então, veja que o filamento terminal e o ligamento coxígeo é a mesma estrutura que recebe nomes diferentes se estiver dentro ou fora da dura mater. Somente isso, nenhum bicho de sete cabeças aqui. E aqui, mostrando para vocês a ideia, né, da topografia vértebro-medular, isso o professor Ivan explicou para vocês porque é importante do ponto de vista de aplicação clínica, sobretudo em lesões da medula espinal e dos nervos periféricos, para que vocês consigam identificar o segmento que está comprometido no teu paciente futuramente, tá bom? Então, veja, os segmentos da medula são diferentes dos segmentos das vértebras, porque existe um crescimento desigual entre o tecido ósseo e o tecido nervoso. Aqui vem um conceito, o conceito de dermátomo, que é muito simples, e de miótomo. Eu acredito que em algum momento eu já comentei isso com vocês, eu acho que em alguma aula de inervação, e o que é o dermátomo e o que é o miótomo. É algo muito simples. Eu disse para vocês no início dessa conversa que os nervos periféricos têm um componente motor e um componente sensorial.
O componente motor vai para músculos estriados esqueléticos e o componente sensorial, em especial, para a pele. Não é assim? No mesmo nervo, se eu tenho um nervo misto, eu tenho um componente dele sensorial que vai para a pele e um componente motor que vai para alguns músculos daquele nervo. Então, o que eu utilizei o termo alguns músculos, que um único nervo inerva, isso nós chamamos miótomo. E somente uma parte da pele que aquele único nervo inerva é chamado de dermátomo. Então, o miótomo é o conjunto de músculos que um único nervo inerva, e o dermátomo é o segmento da pele, a parte da pele que esse nervo também inerva. Tá? Então, essa é a ideia do que é dermátomo e do que é miótomo. Então, aqui, a caldequina já foi mencionado para vocês, aqui é uma aplicação que o professor Ivan deu. Dando seguimento, quando a gente olha externamente a medula espinal, observamos que ela não é contínua de cima a baixo, ela não é igual, né? Ela não é perfeitamente cilíndrica e tem continuidade de um ponto a outro. Tem regiões que são desiguais. E essas regiões em que existe uma maior dilatação pela presença principalmente de corpos de neurônio, nós chamamos intumescências, uma cervical e uma lombar, que dão origem, respectivamente, a dois plexos, que vocês já estudaram, o plexo braquial e o plexo lombosacral. Então, a intumescência existe para formar os plexos que vão promover inervação dos membros superiores e membros inferiores. E é por essa razão que existe essas intumescências. Bom, então, veja que a gente ainda está olhando a medula por fora. Ainda não entrei na sua morfologia interna. Então, eu estou saindo da minha ideia aqui, explicando para vocês, eu estou saindo de fora, mostrei meninges, espaços, mostrei as estruturas mais baixas, cauda equina, filamento terminal, ligamento coxígeo, cone medular, intumescências, e ainda estou olhando essa medula por fora. A medula é completamente sulcada, marcada. Na região anterior tem um sulco mais marcado, que é a fissura mediana anterior, e é por essa razão que a gente consegue saber o que é anterior e o que é posterior na medula, porque a fissura mediana anterior é mais proeminente, e veja que posteriormente nós temos um sulco mediano posterior, menos proeminente. E na região lateral, de um lado e do outro, como é simétrica, nós temos um sulco lateral anterior e um sulco lateral posterior. No sulco lateral anterior, nós temos os filamentos radiculares anteriores formando a raiz anterior, que é motora. E, posteriormente, no sulco lateral posterior, nós temos filamentos radiculares posteriores, que constitui anatomicamente a raiz posterior, que é sensorial. Mas observe que existe uma diferença entre a raiz posterior, que é sensorial, e a raiz anterior, que é motora, porque na raiz posterior existe um gânglio, o denominado gânglio da raiz dorsal. E o que é gânglio? Nós já vimos isso na primeira aula. O gânglio é um aglomerado de corpos de neurônio no sistema nervoso periférico. Então está aqui, o gânglio da raiz dorsal. São neurônios do tipo pseudo-unipolar. Um segmento vai para a periferia, outro segmento se projeta, perfurando o sistema nervoso central. Observe ainda que na região cervical, e somente na região cervical da medula, surge um outro sulco, o sulco intermédio posterior, que divide essa região posterior em dois fascículos, um mais medial, que é o fascículo grácil, e um mais lateral, que é o fascículo cuneiforme. Proveniente de regiões diferentes do corpo, levam a mesma informação, em que a principal é de propriocepção consciente, mas a palestesia, o tato epicrítico, a estereognosia também são conduzidas por esses fascículos. Adiante, então, avançando aqui, mostrando para vocês agora a parte interna. Saímos da parte externa, mostramos tudo, e para concluir a nossa conversa, a parte interna. A medula espinal, como também mencionei na primeira aula, pertence àquela organização segmentar, em que por fora há a substância branca, envolvendo a substância cinzenta que está dentro. A substância branca por fora recebe nomes, funículos. Então, nós temos funículos anteriores, funículos laterais e funículos posteriores. Por ser substância branca, os funículos são constituídos por axônios. Por sua vez, dentro da substância branca, nós temos ali mergulhado substância cinzenta, que é organizada em colunas ou cornos. Anterior,
posterior e lateral. Veja, mais uma vez, que aqui, pessoal, requer que vocês tenham lido o conteúdo, requer que vocês tenham estudado, visto, para, nesse momento, integrar aquilo que vocês estudaram e tirar as dúvidas. Tá? Então, por isso que é muito importante que vocês tenham lido alguma coisa para a gente poder avançar e compreender. Senão vai ser, mais uma vez, a mesma conversa e não vai ficar essa informação na cabeça de vocês. Bom, por que eu menciono isso? Porque eu acabei de falar isso, não é à toa. Porque eu vou falar da coluna lateral. E que foi motivo do nosso encontro na aula de sistema nervoso autônomo. E eu disse o seguinte para vocês na aula de sistema nervoso autônomo. Pessoal, a divisão simpática do sistema nervoso autônomo é toracolombar. Por que é toracolombar? Porque essa coluna lateral ou corno lateral na medula só existe de T1 a L2 e de S2 a S4. De T1 a L2, aqui estará presente os neurônios pré-ganglionares simpáticos, que lembram que são neurônios curtos, pequenos, porque o gânglio está distante da víscera, e o neurônio pós-ganglionar será longo. Foi isso que nós falamos na nossa aula de sistema nervoso autônomo. E de S2 a S4, tem os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos, que são longos porque o gânglio parasimpático está perto da víscera. E, portanto, o neurônio pós-ganglionar parasimpático é curto. Por outro lado, eu disse para vocês na aula de sistema nervoso autônomo que a divisão parasimpática é crânio-sacral. Então, o componente sacral de S2 a S4, nesse corno lateral da medula, e o componente craniano em 4 nervos cranianos. Quais são eles? Respondam para eu continuar. Se vocês não responderem, eu desligo a aula e vou embora. Três, o terceiro, o sétimo, o nono e o décimo. Excelente. Excelente. Muito bom. Vamos em frente. Perfeito, pessoal. Então, veja, corno posterior, sensorial, corno anterior, motor, corno lateral, autonômico. Por que autonômico? Porque estão os neurônios pré-ganglionares, simpáticos e parasimpáticos, dependendo do nível da medula que a gente leva em consideração. Oi, Melissa, pode perguntar. Júlio, por favor, você pode repetir essa questão dos nervos do terceiro, do sétimo, nono e décimo? Claro. Nós falamos na aula de sistema nervoso autônomo, Melissa, que a divisão simpática ela é toracolombar. Por quê? Anatomicamente, os neurônios pré-ganglionares simpáticos estão aqui, no corno lateral de T1L2. Por outro lado, anatomicamente, o parasimpático é crânio-sacral, em termos de localização. Por quê? O corno lateral de S2 a S4 na medula, do segmento sacral S2 até o segmento sacral S4, pertence ao parasimpático. E a parte craniana do parasimpático está presente em 4 nervos. Lembra que na minha aula de nervos cranianos eu mencionei o seguinte para vocês. Pessoal, no primeiro slide, nós temos aqui o nome dos 12 pares. Do lado de cada um, ou tem um círculo vermelho, representando que ali tinha componente motor, ou tem um círculo azul, representando que ali tinha segmento, tinha função sensorial, ou então tem um círculo verde. E esse círculo verde, Melissa, só tinha 4 nervos cranianos, que eram os 4 que tinham funções autonômicas parasimpáticas. No caso, o terceiro par, para o controle da pupila, no caso, o sétimo par, para o controle de glândulas salivares e lacrimal, no caso do nono par, para o controle da parótida, da salivação também, e do décimo par, para o controle autonômico do coração, pulmão, fígado, baço, pâncreas, intestino, os rins. Eu me fiz entender, Melissa? Ficou alguma dúvida? Show, obrigada, Júlio. Pessoal, nossa aula aqui ao vivo no 2.0, tá? Para que dê tempo de a gente revisar tudo. Vamos em frente. A parte interna revisada, vimos tudo isso, funículos, tá? E disse para vocês que na substância branca nós temos tratos subindo e descendo. Os tratos descendo são os tratos motores e os tratos subindo são os tratos sensoriais. Podemos representar de maneira didática, né, e prática que os tratos motores descendentes são chamados, né, são classificados, na verdade, a gente pode colocar ali como trato, né, piramidal, trato córtico espinal, que é um trato responsável pela motricidade voluntária.
pela contração do músculo estriado esquelético. E os tratos que são subindo, nós temos tratos como os espinocerebelares, espinotalâmicos, coluna dorsal lemínico medial, mas isso fica a cargo principalmente da fisiologia. Mas só para mostrar para vocês que dentro desses funículos nós temos informações subindo e descendo. Então, aqui isso foi mencionado pelo professor Ivan e ele finaliza a aula dele dessa maneira. Vocês têm alguma dúvida? Caso não tenham, eu vou seguir para a próxima aula. Esse é o momento de tirar dúvidas sobre medula. Professor, uma dúvida. Sobre a parte dos cornos, né? Eu tinha visto que podia ser raízes, né? Dorsal e ventral, sendo que eu vi também no Ângelo, eu acho, falando ramos cutâneos, sendo da divisão dorsal ou da divisão ventral. Eu queria saber se tem alguma diferença. Tipo assim, seria relacionado aos cornos também, quando fala de ramos cutâneos? Bora lá. Excelente, sua pergunta é excelente e você tem várias informações na cabeça, mas ainda precisam ser ajustadas. O que são os ramos, as raízes e os cornos? O corno ou coluna está dentro da medula. Vamos levar em consideração o posterior, tá bem aqui, ó, corno posterior ou coluna posterior. Recebe informação sensorial. Essa informação vem por meio de quem? De uma raiz posterior, que é sensorial. A raiz trazendo a informação, tá? Se conecta com o corno posterior e essa informação sobe até ser interpretada no córtex. O que é esse ramo cutâneo? É um ramozinho que sai aqui do nervo espinal, que vai inervar os músculos do dorso, as articulações do dorso, as estruturas ali do dorso. Então, o ramo cutâneo é só isso aqui, ó, que é esse ramo que vai inervar as estruturas posteriores. Então, se... Entendi. Ah, desculpa te interromper. Desculpa te interromper, pode continuar. Fale. Então, o caminho seria ramo, raiz e lá na medula o corno. Qual sentido? Você diz da informação motora ou sensorial? Eu digo da informação sensorial. Ah, beleza. Porque, ó, veja, olha que legal. E a sua pergunta é muito importante. Deixa eu até construir aqui essa ideia. Ó, se eu estiver falando de informação motora, eu estou saindo. Se eu estiver falando de informação sensorial, eu estou entrando. Então, percebe que o fluxo de estruturas são diferentes? Então, ó, se eu estou entrando, a sequência é raiz, radículas e o corno. Se eu estiver saindo com a informação, o corno anterior, as radículas e a raiz anterior. Tá claro isso? Tá claro sim, tá claro sim. Porque o nervo é misto. Lembra? Tem um componente sensorial com informações que estão entrando e tem um componente motor com informações que estão saindo. Certo, beleza. Muito obrigada, professor. Nada. Bora lá, pessoal. Qual é a próxima pergunta? Nenhuma? Então vamos para o... Professor, o pessoal tá mandando as perguntas no chat. Ixi, deixa eu ver aqui. Só um instante. Pode repetir onde tem as células... Ah, não. Isso aqui foi do parto. Deixa eu ver. A Marina pergunta o seguinte: professor, existe passagem de líquor no canal central da medula ou ele é obliterado no adulto? É obliterado no adulto. Então, o canal central da medula é obliterado no adulto. E tem uma outra pergunta. O senhor pode falar das funções realizadas por cada trato usando palavra-chave? Ave Maria. Posso. Bora lá. Trato espinocerebelar. Propriocepção inconsciente. Vão anotando aí que parece que eu estou vendo vocês em casa. Alguns estão gravando, que eu sei, mafiosamente. Outros estão anotando e outros estão perdidos. Eu consigo ver vocês como eu vejo na sala de aula. Então, bora lá. Mais uma vez, espinocerebelar, propriocepção. Primeiro os aferentes, tá? Espinocerebelar, propriocepção inconsciente. Propriocepção inconsciente. Espinotalâmico.
Dor, temperatura, tato, pressão e vibração. Esse aí não tem, são 4 palavras-chave. Tá? Então, o espinocerebelar, propriocepção inconsciente. O espinotalâmico, dor, temperatura, tato, pressão e vibração. Dor, temperatura, tato, pressão e vibração. E a terceira e última via que está subindo, que é a via chamada coluna dorsal leminisco medial, é propriocepção consciente. Então, via coluna dorsal leminisco medial, propriocepção consciente. Tá? Diferente do espinocerebelar, que é propriocepção inconsciente. Bom, falamos das informações subindo, agora descendo. Nós temos os tratos piramidais e extrapiramidais. O piramidal, nós temos o trato córtico-espinal e o córtico nuclear. Córtico-espinal, o controle dos músculos, vou colocar assim, tá? Do tronco e dos membros. Existem especificações, detalhamentos sobre isso, mas que não competem a esta aula. E o córtico nuclear vai controlar, né, os músculos da cabeça e do pescoço. Então, visualizem assim, músculos de cabeça e pescoço, que são os nervos cranianos, córtico nuclear. Por que córtico nuclear? Porque termina nos núcleos motores que vão formar os nervos cranianos. E córtico espinal vai se projetar para a medula, né, controlando assim também os músculos do tronco e dos membros, mas em especial dos membros. E os tratos extrapiramidais, vestíbulo espinal, retículo espinal, rubro espinal, teto espinal, que são esses tratos descendo, extrapiramidais, qual é a diferença do piramidal e do extrapiramidal, que gera muita dúvida em vocês? O extrapiramidal é um conjunto de tratos que antecipa a atividade gerada pelo piramidal. Por quê? São funções que o corpo precisa estar pronto para fazer a contração muscular. Exemplo, deixa eu me fazer entender. O tônus muscular, que é um estado de semicontração dos nossos músculos, é uma atividade que antecipa o ato motor. Então, quem promove o tônus muscular? O extrapiramidal. E quem executa o ato motor de contrair de fato o músculo? O piramidal. Então, eu acho que esse é o melhor exemplo e a forma mais didática de ensinar para vocês o que é extrapiramidal e piramidal. Lembrem sempre, extrapiramidal, atividade antecipatória. Piramidal, execução do movimento. Eu posso associar da seguinte forma também, extrapiramidal, planejo. Piramidal, executo. Ficou claro isso para vocês? Professor, Hum. então os tratos extrapiramidais são aqueles que normalmente saem do cerebelo? Não, nenhum trato extrapiramidal sai do cerebelo. Tá? Nenhum trato extrapiramidal sai do cerebelo. Os tratos extrapiramidais, eles precisam terminar na medula espinal. Olha o nome do trato, ó. Retículo espinal, rubro espinal, vestíbulo espinal. Então, eles iniciam no tronco encefálico e terminam na medula. Ficou claro ou não? Perguntem, eu estou aqui à disposição de vocês. A Emanuele pergunta, o trato extrapiramidal não cruza nas pirâmides? Exatamente, Emanuele. Não há cruzamento dos tratos extrapiramidais na pirâmide, ali no bulbo. Tá? E por isso, anatomicamente, eles recebem esse nome. Podemos ir para a aula de tronco cefálico? Estou esperando vocês processarem essas informações aí. Beleza, então vamos em frente.